Eu saúdo a igreja na santa paz do Senhor. Bem, queridos, nós vamos orar. Curve sua cabeça. Quero orar pela sua vida e agradecer a Deus por essa noite especial. Pai querido, nós te agradecemos por essa noite. Espírito Santo de Deus, nós clamamos a Ti que o Senhor esteja conosco, se faça presente, movimente a Sua palavra, confirma aquilo que será dito, aquilo que nós vimos buscar aqui na Tua casa, confirma isso em nosso coração, Espírito Santo, de forma tal que nós saiamos daqui não somente preenchidos ou cheios, mas saiamos daqui regozijantes, ó Deus amado, porque o Senhor nos tocou, o Senhor falou conosco. Espírito Santo de Deus, estamos completamente abertos e abertas ao Teu mover, ao Teu agir, ao Teu falar. Fala conosco, toca no íntimo do nosso ser, que a Sua palavra ela venha cortante nessa noite, cortando a nossa alma, do jeito que ela diz que é. Assim seja conosco, Espírito Santo de Deus. Só o Senhor pode fazer isso. Nós não podemos, nós não temos a capacidade, Espírito Santo, de viver isso sem a Sua presença, sem a Sua direção, sem a Sua voz. Por isso, Espírito Santo, estamos abertos ao Teu agir nessa noite. Fala conosco, usa a Tua filha desde já, usa os momentos de louvor, que é o momento onde nós abrimos o nosso coração, expressando a nossa vida, expressando a nossa alegria de estar na Tua casa, na Sua presença. Espírito Santo de Deus nos leva a viver de fato essa alegria, essa entrega, essa abertura, para que o Senhor venha atuar realmente em nós. Toma-nos nas Tuas mãos, leva-nos a uma poderosa compreensão do temor do Senhor nessa noite. Leva-nos a um mergulho no entendimento do Senhor, não no nosso, mas no Seu entendimento, para que a gente tenha compreensão clara, uma visão clara daquilo que o Senhor quer e quer nos mostrar. Toma-nos nas Tuas mãos, nos direciona, em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Abra sua Bíblia rapidamente, Isaías 55. Isaías 55. Apenas um versículo de número 6, um texto bem conhecido, mas somente para dizer para você onde é que está. O texto diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Pronto. É um texto poderoso que direciona a gente naquilo que a gente tem que fazer no tempo do temor. Deus deixou para nós não somente ensinos, Deus deixou para nós a Sua presença, Deus deixou para nós ordens, Deus deixou para nós uma série de coisas que nós devemos observar. Mas se a gente conseguir temer a Deus do jeito que Ele quer, ao ponto de reverenciarmos a Ele, adorarmos a Ele, colocarmos Ele em primeiro lugar em nossa vida, isso é temer a Deus, obedecer os seus ensinos, a Sua palavra. Certamente, queridos, nós conseguiremos romper com algumas formas e fórmulas nossas, conseguiremos romper com o nosso entendimento e chegaremos ao entendimento de Deus, a compreensão de Deus sobre a vida. Deus quer que você compreenda além da sua compreensão. Isso é graça. Deus quer que você ame além do seu amor. Isso também é graça. E quando a gente transpõe o que é humano, quando a gente vai além da nossa humanidade, Deus se revela. Deus quer isso em você, quer ver isso em suas ações, em sua busca. Uma busca que te faça transpor. Medida recalcada, sacudida, transbordante. Às vezes somos até recalcados, sacudidos, mas não conseguimos transbordar. Deus quer que a gente transborde. E esse transbordar está no temor. Se você pensou em pecar nesse dia, e se o pecado ele está ardendo na sua alma, não se esqueça, ardendo no seu pensamento, no seu sentimento, no seu coração, ao ponto de te fazer agir, se movimentar no seu desejo, na sua vontade, em nome de Jesus. O temor do Senhor nos leva a recuar.
o temor a Deus me leva a recuar, porque Ele está em primeiro lugar. Depois vem o meu desejo. Se você pensou em pecar hoje, eu te peço e te oriento que você ore nesse instante. Você fale a Deus, fale ao Espírito Santo, fale diretamente ao Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero sentir esse temor, que me faça recuar diante de tudo que é humano, diante do meu desejo, da minha vontade, para viver a sua. Eu quero te buscar enquanto eu posso te achar, porque vai chegar o dia, Espírito Santo, que o Senhor, eu vou buscar, muitos irão buscar e não vão te encontrar. Eu quero buscar de verdade, eu quero te temer de verdade. Curve sua cabeça. Vocês entenderam isso aí? Graças, paz. Amém. Abre a sua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 1. Eu estive ministrando no domingo ao grupo de louvor, da intercessão da igreja sobre essa palavra. Eu fiquei esses dias, meditando nessa palavra, a história dessas parteiras, o temor delas por Deus, o amor delas por Deus, mexeu muito comigo. Êxodo capítulo 1, mas eu vou traçar um paralelo aqui, de Êxodo, e depois nós vamos lá para Jonas. Tá? Êxodo capítulo 1, a partir do versículo 15. Célula? Glórias. As parteiras desobedecem a Faraó. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhe chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Agora vamos abrir lá em Jonas. Jonas capítulo 4. A partir do versículo 5. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma. E ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmo oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor:
tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e uma noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Amém. Podeis assentar. Eu fiquei refletindo nesses dois textos, e Deus começou a ministrar ao meu coração a importância do temor a Deus. Por isso que eu gosto muito desse cântico, João 14. Quando nós guardamos os mandamentos de Deus, quando nós obedecemos aos mandamentos de Deus, aí nós demonstramos que o amamos. E foi o que aconteceu com essas parteiras. Elas estavam num tempo difícil. José, ele havia morrido, e na época de José foi um tempo muito abençoado por Deus, mas José morreu. Então se levantou um outro rei lá no Egito, e esse rei veio com mão forte sobre o povo de Israel, porque era um povo que crescia, um povo que se multiplicava. E ele falou, vamos dar fim nesse povo, porque senão eles vão ser maiores do que nós e vão acabar com a gente. Então vamos dar fim nesse povo. E aí o plano dele foi falar com as parteiras hebreias, e aqui são duas líderes, porque é lógico, eram muitas mulheres tendo filhos, e elas eram líderes das parteiras. E aí o plano dele foi dar a ordem para que elas matassem todos os meninos que nascessem, e que vivessem somente as meninas. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre que o amor, ele se revela nos tempos difíceis. É no tempo difícil da nossa vida que o nosso amor se revela. Se revela da forma a quem nós amamos, a quem nós escolhermos amar. Palavras falam, atitudes gritam. E essas mulheres, elas demonstraram com a sua atitude o amor a Deus e ao seu povo. A ordem era que matasse todos os meninos, mas elas preferiram ouvir a Deus. E a ordem que Deus deu a elas é para que dessem à luz, ajudassem as mulheres a dar à luz aos filhos, ao povo hebreu. E assim elas fizeram. Tem um texto em Atos dos Apóstolos, que Pedro e os apóstolos foram interrogados, porque eles estavam falando sobre Jesus Cristo. Eles falaram, aqui nessa cidade, as autoridades chegaram diante deles e falaram, aqui nessa cidade, vocês não vão falar mais nesse nome. Pois eles continuaram a falar, e os milagres aconteciam, o poder era manifesto, porque sobre a vida deles estava o poder de Deus. E aí as autoridades chegaram diante deles e o interrogaram. E eles falaram, importa obedecer a Deus do que aos homens. E foi o que aquelas mulheres fizeram. Naquele momento difícil, naquele momento de vida ou morte, porque elas sabiam que desobedecendo a Faraó, elas poderiam morrer. Desobedecendo aquela autoridade, elas poderiam morrer. Mas o amor delas por Deus e pelo seu povo era muito maior do que o próprio sentimento delas, do que a própria vida delas. E elas então obedecem a Deus, obedecem ao Senhor. Um tempo desse eu estava conversando com o Messias, na verdade o Messias me procurou, e posso falar porque é um testemunho que ele já deu aqui, E esse discípulo estava passando por uma situação difícil na sua empresa.
E ele tinha que assinar alguns papéis, né? E ali haviam coisas ilícitas, coisas erradas. E ele falou, pastora, mas eu estou muito incomodado, Deus me deu um sonho e tal, estou muito incomodado com isso. E eu falei, Messias, você tem que fazer uma escolha. Quando nós servimos a Deus, nós escolhemos fazer o que é certo e não o que é errado. E aí ele foi e conversou com o chefe dele que ele não assinaria mais. E por conta disso ele acabou perdendo o emprego. Mas para a glória do Senhor, logo, não foi... Não, glória a Deus. Mas ele permaneceu firme naquilo que ele falou. Porque depois ele chegou para mim e ele falou, pastora, não estou assinando mais. E até mesmo aquele sonho que ele tinha tido, eu falei, meu filho, agora isso não mais irá realizar na sua vida, porque você ficou firme, se manteve firme na presença de Deus. E foi como essas mulheres, elas permaneceram firmes naquilo que elas achavam que era certo, que era servir a Deus, os mandamentos de Deus, a palavra de Deus. E aí vem Jonas. Jonas, ao contrário dessas parteiras, Jonas, ele amava os seus sentimentos. Jonas, ele amava o seu umbigo. Portanto, Jonas, ele foi chamado por Deus para uma missão, assim como aquelas mulheres. E aí ele ficou com muita raiva, porque era para ele falar do amor de Deus àquele povo, o povo de Nínive. E ele ficou com muita raiva, porque aquele povo era inimigo dele, e ele não quis falar aquele povo, e ele vai para outro lado. Ele foge de diante do Senhor. E aí Deus prepara o peixe, ele é engolido pelo peixe, quase morre, toda aquela história, Depois você leia na sua casa a história de Jonas. E aí Deus dá para ele mais uma oportunidade. E ele vai para a cidade, ele prega, e 120.000 almas se convertem ao Senhor. Então Jonas, ele tinha um ministério próspero para aquilo que Deus o chamou. Mas Jonas, diferente dessas mulheres, ele amava mais os seus sentimentos. E ele ficou com muita raiva. Porque Deus salvou aquele povo. Porque Deus ouviu a oração daquele povo. E Jonas, então, fica com birra e deseja até a morte. E tanto na situação que Jonas passou, como na situação que as parteiras passaram, é nas situações difíceis que nós demonstramos nosso caráter, que nós demonstramos a quem nós amamos. E a gente tem pregado muito aqui que nós não podemos ser guiados por nossos sentimentos. E Jonas foi guiado pelos seus sentimentos. As parteiras não, elas foram guiadas pelo sentimento do amor a Deus sobre todas as coisas. A segunda coisa, aquelas mulheres, elas reverenciaram a autoridade do dom que Deus deu a elas. Todos nós temos dom. Todos nós temos o chamado de Deus. E o nosso chamado é irmos e pregarmos o evangelho a toda criatura. E a grande oportunidade que nós temos é as células. Ali você pode chamar seu vizinho, seu amigo, sua amiga. Ali é uma grande oportunidade de nós podermos ganhar as vidas para o Senhor. Mas elas reverenciaram, reconhecendo a autoridade de Deus na vida delas. Deus, ele derrama sobre você uma autoridade. Deus derrama sobre cada um de nós a autoridade para levarmos a sua palavra, para pregarmos o seu evangelho. E elas entenderam que elas precisavam cuidar daquelas crianças, dar a luz, dar a vida,
gerar aquelas crianças. Elas foram chamadas para isso, todos nós somos chamados para isso. Nós somos chamados para gerar vida. Nós somos chamados para dar a luz, para levar a luz, para sermos sal da terra. E aquelas mulheres passaram então a produzir vidas, como diz aqui no texto, cada vez mais os meninos iam nascendo. E aí foi se multiplicando, e foi crescendo a multidão do povo de Deus, porque aquelas mulheres entenderam qual era o chamado delas. Uma das discípulas, um dia desses, teve um sonho, e ela está passando por um momento difícil, e ela sonhou que via uma árvore, e nessa árvore tinha apenas um fruto, mas esse fruto estava seco. E aí eu disse a ela, esse fruto precisa gerar vida. E assim foi Jonas. Deus permitiu aquela árvore frondosa para poder dar a sombra para ele, mas depois Deus permitiu que aquela árvore secasse. Aquela árvore representava a vida de Jonas. Jonas, porque seguiu e amava mais os seus sentimentos, a sua ira, a sua raiva, a sua falta de perdão, seus ressentimentos. Jonas se tornou como uma árvore seca, como um fruto seco. E Deus quer que nós sejamos uma árvore frondosa, mas uma árvore que gera frutos, que gere vida. A vida de Jonas gerou fruto seco, secou os sonhos dele, secou o desejo de viver. E como que está a sua vida hoje? Como que você entrou aqui essa noite? Como que estão as áreas da sua vida, seus relacionamentos? Deus te chamou para produzir vida, para gerar frutos, para dar vida, assim como aquelas parteiras. Jonas tinha um ministério próspero e se tornou seco, porque deixou de reverenciar a Deus e a autoridade do dom de Deus na vida dele. Eu estou lendo o livro que o pastor recomendou, a gente está lendo, Quando o Céu Desce a Terra, quando o céu invade a terra. E ele fala dessa questão da autoridade que Adão e Eva tinham lá no paraíso, foi a autoridade que Deus deu ao ser humano, e eles tinham essa autoridade de governar no paraíso. Mas, de repente, Eva deu ouvido à voz da serpente, e lendo no livro, ele fala que o diabo, ele não toma a nossa autoridade, ele não tem poder para isso. Mas Adão e Eva, por causa da desobediência, por descumprir as ordenanças de Deus, perderam essa autoridade. E aí Deus então envia Jesus Cristo como segundo Adão, e aí Jesus Cristo, ele vence o pecado, ele vence a serpente, e aí ele traz de volta essa autoridade. E essa autoridade está sobre a sua vida hoje. Essa autoridade está sobre as nossas vidas hoje. Assim como estava na vida daquelas parteiras. E aquelas mulheres entendiam, acima de qualquer coisa, acima de qualquer problema, acima de qualquer perigo, de qualquer situação, elas entenderam que elas tinham um chamado. E o chamado delas era gerar vidas, aonde quer que elas estivessem. E esse é o seu chamado, gerar vida. Que você seja uma árvore frutífera, que você seja uma árvore frondosa, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua vida profissional, na sua vida financeira, no seu casamento.
Esse é o desejo de Deus. Nós estamos na nossa célula com uma irmã que está passando por uma situação no casamento. E aí nós nos juntamos, estamos orando, jejuando, fazendo propósito junto com ela. E ela fala, o meu casamento não vai acabar. E nós estamos junto com ela, em nome de Jesus, irmã. O seu casamento não vai acabar. Enquanto as pessoas lá fora dizem, deixa de ser boba, larga esse homem. Nós estamos junto com ela, lutando junto com ela e dizendo, irmã, o seu casamento vai frutificar. O seu casamento vai gerar fruto em nome de Jesus. E essa semana passada, ela estava muito abatida. E essa semana já tivemos algumas respostas. E ela falou, hoje na célula eu só quero agradecer. Falei, amém, nós vamos orar, mas nós vamos agradecer por aquilo que o Senhor tem feito. E é a sua fé que move todas as coisas. Foi a fé daquelas mulheres, o amor delas por Deus, o temor no coração delas, pela palavra de Deus, pela presença de Deus, o amor pelo povo, foi que fez com que aquelas mulheres prevalecessem acima dos inimigos. E a terceira coisa, o temor nos faz tomar decisões. O temor nos faz tomar decisões que produzem ações sábias. Aquelas mulheres foram muito sábias. E aí, quando o rei voltou para elas e falou, mas que negócio que é esse? Os meninos estão todos vivos. E esse povo continua multiplicando. E aí elas pegaram e contaram a história delas, Não, é que as mulheres hebreias são muito viçosas, são fortes. E quando a gente chega, os meninos já nasceram. E aí, a bênção de Deus veio sobre elas. Porque elas tiveram sabedoria. Quando eu temo ao Senhor, quando eu temo a Deus, as minhas ações são de sabedoria. As minhas atitudes são baseadas na sabedoria que vem de Deus. Jonas, pelo contrário, ele continuou pautado nas suas decisões do seu egoísmo. E muitas vezes nós nos frustramos na vida, porque nos pautamos no nosso egoísmo e nos nossos próprios sentimentos. Para nós vencermos os nossos sentimentos, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Temos que conhecê-lo, assim como aquelas mulheres conheceram. Porque eu tenho certeza, irmãos, que a decisão dessas mulheres foi de tudo que elas viveram com Deus. Porque no tempo de José, Deus cuidou de cada um deles. No tempo da fome, Deus proveu o pão. E Deus os fez prósperos na terra que nem deles não era. E elas viram a mão de Deus, elas viram o agir de Deus, o poder de Deus sobre a vida delas. E aí eu quero que você pense um pouquinho. Quantas vezes Deus já te livrou? Quantas coisas Deus já fez na sua vida? Quantas maravilhas Deus já operou na sua vida? Quantas situações Deus te sustentou? Eu quero dizer para você que Ele continua o mesmo. O mesmo Deus que fez grandes coisas na sua vida, Ele continua fazendo ainda hoje. E o desejo de Deus é que nós venhamos tomar decisões, ações, atitudes com sabedoria. A palavra de Deus diz em Provérbios que o temor de Deus é o princípio da sabedoria, é o princípio do saber. E isso nós vemos claramente aqui na vida dessas mulheres.
E o último, o temor te faz ir além. O temor te faz ir às grandes conquistas. Aquelas mulheres foram abençoadas por Deus, como nós lemos aqui no versículo 20. E Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhe constituiu família. Aquelas mulheres foram prósperas, foram abençoadas. Deus olhou para o coração delas, para os sonhos delas. E Deus trouxe a sua promessa sobre a vida de cada uma delas. Eu sei que você tem sonhos. E eu também sei, bem sei, que Deus tem promessa na sua vida. Ainda que tudo diga não, ainda que hoje você olhe e pareça que está tudo tão difícil, parece que há uma nuvem, eu quero dizer para você que atrás desta nuvem está a bênção de Deus te esperando. Porque a promessa de Deus, ela vai se cumprir na sua vida. Aquelas mulheres temeram a Deus e elas conquistaram. E Deus quer te tornar um homem, uma mulher conquistadora nessa terra. Porque Ele é Deus na sua vida. Agora o que nós precisamos? Temer a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. Amém? Eu quero orar por você nesse momento.